Beleza. Bom, então, só para retomar o raciocínio, eu estava enfatizando que a escola, a forma de se encarar escolas filosóficas foi criada, inicialmente projetado pelo Aristóteles e foi consolidado com o pensamento de Hegel no século XIX, que criou efetivamente a disciplina História da Filosofia e livros de História da Filosofia. Tá? Existem obras específicas para isso. Só que o termo escola, na verdade, é um termo que induz a gente a uma interpretação errada. Induz que alguém sabe mais do que outro, induz que alguém teve que aprender com o outro, não necessariamente numa via de duas mãos, mas numa via tradicional de educação, né? Ou seja, o mestre e o aluno, né? E cria uma imagem de que esses pensadores que são classificados pela doxografia como os primeiros pensadores racionais, como os primeiros a utilizarem a razão, não tivessem convivido no mesmo espaço geográfico, social ou político. Então a gente estava vendo aqui que a chamada escola jônica, tanto quanto a chamada escola itálica, aonde, inclusive, acabei de me recordar, o próprio Xenófanes, ele é classificado como membro dessa escola itálica, porque ele vai, quando os persas destruírem a Jônia, a cidade dele também será destruída e ele vai migrar para a Itália, né, para a chamada Magna Grécia. Então, só para vocês verem, ó, essa divisão por escolas, no sentido de uma filiação ou identidade teórica, ela conduz a gente a um equívoco interpretativo, a uma interpretação errada, né? Então, nós vimos o quê? Que Tales, de fato, vai ser o primeiro que nós teremos registro histórico, no caso doxográfico, de que foi o primeiro a incentivar esse tipo de comportamento novo, que é o uso do modo discursivo racional em detrimento do modo discursivo mito-poético. Ele será parente de Anaximandro, que casou com uma das filhas dele, então com certeza eles conviveram juntos durante um certo período, embora haja diferença de idades. Anaxímenes, sendo aluno de Anaximandro, cidadão de Mileto, provavelmente conviveu com Tales, se não conviveu predominantemente com Anaximandro, e aí a diferença interpretativa que Popper traz para a gente, no livro O Mundo de Parmênides, é que tanto Xenófanes quanto Heráclito, que na visão tradicional da história da filosofia são apresentados como críticos da escola jônica, embora vinculados a eles por pensarem a cosmologia de uma forma parecida, eles são, na verdade, alunos de Anaximandro, colegas de Anaxímenes, e vão participar profundamente no processo de consolidação dessa nova pedagogia, dessa nova metodologia de ensino, que será o modo discursivo racional, a razão, e que criará, num futuro, com a figura de Pitágoras de Samos, fora totalmente desse contexto, a palavra filosofia. Mas peraí, como assim? A palavra filosofia, a gente vê isso em todos os livros de introdução, ela é uma palavra composta. Filo, amigo ou amante, e sofia, sabedoria. Então, isso quer dizer que antes de Pitágoras não existia a palavra filosofia. E a palavra filosofia, definindo uma nova maneira de interpretar a realidade, porém uma maneira que não é de ruptura absoluta com o pensamento mítico e poético, mas um processo de interação. Pitágoras, se eu não me engano, ele viveu no século V a.C., justamente no período em que a separação entre mito e logos, mito e razão, será construída artificialmente devido à Guerra Civil em Siracusa, né? O que a gente observa? Que todos os pensadores anteriores a Pitágoras não eram filósofos.
porque eles nem sabiam que isso existia. Eles não tinham ideia do que eles faziam, mas eles eram chamados de sófos. Né? Vou botar aqui em cima. Os sófos é o quê? São sábios. Então perceba, por que eles eram chamados de sábios? E por que Pitágoras, a partir do século V a.C., vai criar uma palavra que vai definir esse campo do conhecimento que nós estamos estudando, que é a filosofia? Vamos pensar junto? Pensem nisso que eu acabei de falar para você. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Xenófanes não conheciam a palavra filosofia. Parmênides já conhece. Pitágoras cria essa palavra. Por quê? O que seria um sábio? Eles estavam além do que o resto das pessoas na cidade? É uma forma de pensar, Ruth. Porque a gente pode pensar assim, por que Tales? Porque foi o que você falou, professor. Foi o único que, na época, os antigos leram e identificaram esse novo jeito de pensar. É uma forma de explicar. Mas por que deu certo? Tales e não o José das Couves. O vizinho do Tales, que de repente também escutava de vez em quando, a parede podia ser fina, né? De repente escutava ali o bate-papo e acompanhava. Por que foi Tales e não foi o Zé da Silva? Porque talvez o que o Tales falou, as outras pessoas viram que realmente era aquilo que acontecia. Provou. Talvez. O que você... Não, provar não. Lembra que eu falei que eles não tinham como procedimento a experiência? Mas assim, deu certo o que ele falava. Com certeza tiveram alguns lances políticos, militares, comerciais, inclusive, industriais, que Tales, com todas as letras, disse que usou o pensamento racional e que teve sucesso e chamou a atenção para a figura dele. Mas, por quê? Será que foi só isso? Será que não teriam outras pessoas? Você vê, Anaximandro conviveu com ele. Por que a gente começa com Tales e não com Anaximandro? E Hesíodo já não tinha no contexto dele, mesmo dentro do mito, e na forma poética de se expressar, ele já não tinha os princípios do pensamento racional. Por que Parmênides, depois desse povo todo, vai escrever em verso? E numa variante de verso, por que Heráclito vai escrever em aforismos? Se eles já conheciam a razão e o jeito em prosa de escrever. Será que eles observavam as outras pessoas também? Com certeza. Mas e daí? Vamos pensar juntos. Era típica da escola jônica? Será? A história tradicional da filosofia vai dizer que isso é uma marca típica da escola jônica e que esta identidade vai se construir a partir de Tales. Por isso que ele vai ser apresentado como fundador. Mas por que Tales é Tales? Só porque ele construiu um canal desviando um rio atrás de um exército persa e venceu uma batalha? Ou porque ele foi no Egito, viu a sombra da pirâmide e calculou como poderia calcular a altura da pirâmide com base na sombra que o Sol provocava? Ou devido à teoria das paralelas cruzadas, onde você pode fazer um estudo geométrico? Ou será que foi porque ele conseguiu prever um eclipse e com isso venceu uma batalha importante para a Liga Jônica? Ou será que de repente foi porque ele foi no Egito e trouxe o relógio de sol? Várias hipóteses tentam justificar o porquê que Tales vai ser o fundador da filosofia ou do pensamento racional. Mas, ao meu ver, é tudo paliativo. E o que vai fazer Tales ser o que o Tales vai ser considerado no pensamento racional, mais do que todos os seus feitos, que vão, inclusive, ser sinônimo de inteligência. A Ruth é uma Tales. Hoje em dia, chamar alguém de Tales é sinônimo de inteligência. Mais do que isso,
eu vou dizer que é a origem social da função social chamado filósofo. Segundo Cornford, num livro chamado Principium Sapientium, que é inspirado na passagem da Bíblia que diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Ele fala o seguinte, que para Pitágoras criar a palavra filosofia, a palavra básica para compor essa palavra composta será a palavra sofia, que é sabedoria. E a sabedoria era um jeito específico de lidar com a realidade, porque a gente confunde muito sabedoria com volume de informação. Sabedoria e inteligência. Mas sabedoria é uma certa postura, uma certa habilidade de lidar com todos os lances da nossa vida, o que é muito diferente uma coisa da outra. Como de Tales a Xenófanes, e até Pitágoras, né, porque vai ser ele que vai criar a palavra, né, não existia a palavra filosofia, o que significava ser um sábio? Sábio significava necessariamente você exercer todas essas funções sociais simultaneamente. Xamã. Todo mundo sabe o que é um xamã? Já ouviram falar dessa palavra? Tipo um sacerdote? Não. Xamã. Hoje em dia tem muita gente que se diz xamã, curandeiro. Xamã é uma espécie de feiticeiro. Nossa, me deu um branco. É assim que escreve isso? Feiticeiro? É isso, né? Só que é um feiticeiro, digamos assim, seria o equivalente ao pajé indígena. Ele faz a relação com os deuses. Ele tem uma sabedoria que a gente hoje chamaria de sobrenatural, mas dentro do quadro do que a gente está dizendo, ele é o cara que faz a relação da sociedade com os deuses. E sabe técnicas específicas de curas espirituais. Então, endemoniamento, doenças de todos os tipos, necessidade de falar com os mortos. Ele é o xamã, ele é o feiticeiro que exerce a função social de estabelecer o processo de relacionamento com o divino. Não é um sacerdote. Não é um sacerdote. Porque na Grécia, os sacerdotes não tinham uma função religiosa como nós temos. Porque qualquer pai de família era um sacerdote da sua família. Então, qualquer homem exercia o seu papel religioso. Ao mesmo tempo que era um xamã, o sábio, ele era também um poeta inspirado. Ou seja, ele era uma espécie do que hoje a gente pode chamar de médium. Por quê? As musas, as filhas de Zeus, que eram as patronas de todas as ciências, que hoje nós chamaríamos de ciência, história, filosofia, tragédia, arte de falar em público, lírica, medicina, filosofia, astronomia, eram 9, se eu não me engano, as musas. Elas se apossavam do poeta e faziam ele ver coisas do passado, coisas do presente que ele não viu, não vivenciou, e coisas do futuro. Verdadeiras ou falsas, nós vemos na Teogonia de Hesíodo, ele começa dizendo: nós somos as musas, filhas do tronante Zeus, que dizemos palavras verdadeiras, mas que também podemos dizer palavras falsas. Ou seja, as musas, elas são filhas de quem? De Zeus e a deusa Memória, Mnemosine. Então, quem é o poeta inspirado? Quem é o rapsodo?
além de ser um médium dos deuses, no caso as musas, ele é o que nós hoje chamaremos de professor. Porque no seu transe poético, ele vai cantar e dançar todas as histórias e conhecimentos importantes da tribo que serão armazenados e passados da boca ao ouvido. Então, é o equivalente hoje ao professor. E amanhã será que vai ser o quê? Vai saber. Ser sábio significava também você ser um adivinho. O que é adivinho? Descobrir quantos dedos eu tenho atrás da mão? Não. O adivinho, ele fazia o que a gente chama hoje de psicanálise. Na época, ele fazia a interpretação de sonhos. Por que sonhos? E por que psicanálise? Existem manuais, gente, que vão desde o período grego arcaico até o período romano pré-cristão, manuais de profissionais adivinhos que faziam a interpretação dos sonhos. Os sonhos, para os antigos, eram a forma através da qual os deuses se comunicavam com os mortais.